Nós estamos comemorando neste ano, de uma maneira muito especial, mais um aniversário, 120 anos de existência da Igreja Presbiteriana Unida. E eu tenho muito prazer em compartilhar com a Igreja desta comemoração. Eu participo com muita alegria de uma parte dessa história com os irmãos. E quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, agradecendo ao seu pastor, Reverendo Roster, a gentileza em me dar esta oportunidade, convidando-me para lhes dirigir a palavra nesta ocasião. Eu quero ler o Salmo de número 85. Diz assim a palavra de Deus: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disse, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. É o Salmo dos filhos de Coré. Hoje em dia, há uma expressão que se torna bastante corriqueira e repetida tantas vezes: um novo normal. Esta é uma expressão usada para definir como será o normal da vida social após o desastre desta pandemia do coronavírus. Tudo o que era chamado normal no cenário econômico, nas relações trabalhistas, nas atividades educacionais, esportivas, nos relacionamentos, em todas as áreas, em todos os níveis sociais, como se apresentará numa nova situação? E então muitos usam essa expressão, um novo normal. Mas e a igreja? A igreja tinha também as suas atividades presenciais normais, através dos seus cultos, da escola bíblica dominical, das sociedades internas, com a sua área musical, corais, conjuntos, instrumentos, a igreja com as suas preocupações missionárias, assistenciais. O que é que nós esperamos que se transforme e que poderíamos então chamar o novo normal na vida da igreja? Como acontecerão agora os trabalhos, as reuniões, os encontros?
O que acontecerá com o advento da internet em todas as atividades da igreja? O que é que nós desejamos e esperamos que venha a acontecer para caracterizarmos um novo normal na vida da igreja? Se o mundo espera mudanças nas suas atividades, nós, como Igreja de Jesus Cristo, certamente estamos sempre preocupados em crescer, em melhorar, em fazer mais intensamente a obra que nos está designada por Jesus Cristo, Senhor da Igreja. O salmo que nós lemos foi escrito logo depois do cativeiro da Babilônia, quando o povo de Deus voltou para a sua terra. Havia uma depressão espiritual surpreendente, porque o normal seria nós esperarmos um povo super alegre, feliz, mas havia alguma coisa que não estava correspondendo à expectativa do povo de Deus. Esse salmo é uma oração pelo despertamento, pela restauração, pelo avivamento do povo de Israel. Na tradução da linguagem de hoje, nos versículos 4 a 7 deste salmo, nós lemos da seguinte maneira: faze com que prosperemos de novo, ó Deus da nossa salvação, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Era isso que o salmista queria. Era isso que ele desejava. Prosperar o povo nas suas atividades religiosas, sociais, econômicas, com a bênção de Deus. Mas o que ele estava sentindo naquele momento era como se Deus estivesse ainda punindo a sua nação. E ele conhecia o pecado do seu povo. Por causa desse pecado, esse povo havia sido levado para a Babilônia. Durante 70 anos esteve no cativeiro. E quando o povo volta, novamente essa realidade de pecado se expressa. E o salmista está dizendo, Deus está olhando para nós, não com misericórdia. E ele então diz, a tua ira vai continuar sobre nós por quanto tempo? Restabelece-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Senhor. Retira de nós a tua ira. É uma oração que nós devemos aprender também. Nós devemos orar a Deus em todo tempo para que seja fortalecida a igreja e se alegre no Senhor. Como diz o salmista lá no versículo 4, restabelece-nos e retira de sobre nós a tua ira. Isto é, dá-nos força novamente e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Porventura,
não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Como deve ser o novo normal da igreja? Qual deve ser a expressão de vida da igreja que venha alegrar ao nosso Deus, que venha exaltar o nome do Senhor da igreja, Jesus Cristo? Uma igreja fortalecida, vivificada, restaurada na sua plenitude espiritual. Uma igreja alegre, que se regozija no Senhor. Eu creio que a primeira mensagem especial que nós podemos tirar das palavras do salmista está lá nos versículos de número 4 até o de número 6. O salmista está se dirigindo a Deus. Ele sabe que somente Deus poderia restaurar, levantar de novo o seu povo. Ele se dirige a Deus, é o autor desta vivificação. Somente Deus podia transformar a situação de Israel. E Deus sempre age com poder e misericórdia. Ele ouve o clamor do seu povo quando este se humilha e clama por ele. Houve a restauração territorial. Deus levantou o rei persa chamado Ciro, que invadiu a Babilônia, que deu a liberdade para que Israel voltasse para a sua terra. O povo volta para a sua terra. Houve um momento de reconciliação com Deus. Era uma expressão do perdão de Deus para com o seu povo. Interessante é nós olharmos para os versículos 1, 2 e 3, nos verbos que estão ali colocados, todos eles no tempo passado. O salmista está dizendo: olha o que o Senhor já fez por nós. Favoreceste, restauraste, perdoaste, encobriste, reprimiste, desviaste. Coisas que o salmista poderia testemunhar que já haviam acontecido pela misericórdia do Senhor em relação ao seu povo. Mas agora o salmista diz: nós precisamos de algo mais. O salmista percebia que o juízo de Deus estava pesando no coração do povo. Apenas o retorno à terra de Jerusalém não havia sido o suficiente. O povo estava precisando de encorajamento, de restauração, de um reavivamento. Interessante quando nós lemos o Salmo de número 80, um salmo atribuído a Asaf, ele faz diante de Deus clamor semelhante a este dos filhos de Coré. Ele também está pedindo a Deus restauração. Ele via o seu povo, a sua nação, sendo humilhada, sendo perseguida, sendo desmoralizada pelos inimigos ao redor. E ele clama a Deus: restaura-nos, ó Deus. Depois ele diz no versículo 7 novamente: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. No versículo 19: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. A grande ênfase que ele coloca no seu clamor, esta ênfase de uma ação de Deus que restaurasse a alegria, o prazer, a fidelidade de Israel
para com o Senhor. O salmista, no caso lá de Asaf, tinha certeza de que Deus haveria de restaurar a videira, outrora bem firmada e magnífica, mas que agora, nos seus dias, estava decepada e queimada pelo fogo. E por isto a súplica: restaura-nos, ó Senhor. Somente Deus pode operar esta graça em nossa vida. Somente Deus pode vir ao nosso encontro para restaurar em nós aquilo que, de certa maneira, foi sendo deixado de lado. Nós não devemos, em momentos de ansiedade, de angústia, culpar apenas os tempos atuais, as circunstâncias que nós vivemos, a modernidade, os compromissos profissionais, a televisão, pela precária vida espiritual do povo de Deus. O pecado, em todas as épocas, é o mesmo. Deus é o mesmo também. A solução para o pecado é o perdão de Deus, é o amor de Deus. Somente Deus pode restaurar a alegria do seu povo. Somente Deus poderia restaurar o altar, o tabernáculo, o templo, os muros, as tribos, a cidade de Jerusalém. Somente Deus podia restaurar a terra que o homem poluiu e danificou. Somente Deus poderia vivificar o corpo, o ser humano, a ordem, a justiça. Era esta a súplica do salmista. Ele se apresenta diante de Deus e ele diz: o Senhor já nos tem amparado, mas nós precisamos de algo mais. Precisamos que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos vivifique. Este anseio por uma restauração espiritual. Vemos lá no versículo 4 do Salmo de número 85, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Não tornarás a vivificar-nos. No passado, o Senhor já manifestou a graça e a misericórdia. Nós fomos punidos como povo, mas agora nós precisamos, mais uma vez, da tua bondade para conosco. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus. É um anseio pessoal que parte de um coração que reconhece a sua fragilidade, a sua limitação, a sua necessidade de Deus. É como se o salmista estivesse dizendo: nós já negligenciamos a tua palavra, já negligenciamos a oração várias vezes. Nós já nos envaidecemos várias vezes. Nós já perdemos o entusiasmo várias vezes.
Nós já negamos o Senhor várias vezes. Nós já confessamos pecados e repetimos os pecados confessados várias vezes. Já fomos perdoados e restaurados várias vezes. Mas agora, ó Senhor, nós estamos outra vez em crise, distantes da tua santidade. Porventura, nós teríamos o direito de pedir perdão mais uma vez. Esta oração do salmista, mais uma vez, ó Deus, restaura-nos diante da tua face. Foi por causa da transgressão do povo de Deus que o Senhor levantou a Babilônia como instrumento de juízo sobre Israel. Durante 70 anos, aquele povo sofreu a amargura do cativeiro. Era de se esperar que as lições fossem aprendidas. E agora, quando Deus faz o povo voltar, permite ao povo voltar para a sua terra, era motivo para que o povo se alegrasse no Senhor, tivesse uma nova vida diante dos olhos de Deus. Mas isso não aconteceu. O povo volta para Jerusalém, mas traz no coração as suas fraquezas, seus motivos, sinais de idolatria. E o salmista então clama: ó Deus, mais uma vez, restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. Ele quer uma vivificação espiritual do seu povo. Durante aqueles dias, ele percebia como havia declínio espiritual, havia uma decadência, havia um afastamento da aliança. E ele se apresenta diante do Senhor com este clamor. Ele pede por si mesmo, ele pede pelo seu povo uma nova oportunidade diante de Deus. Quando nós lemos o Salmo de número 119, interessante é observar neste Salmo, por 11 vezes, esta súplica de vivificação espiritual. Sempre o salmista colocando esta vivificação debaixo da palavra de Deus. E ele repete: vivifica-nos no teu caminho, na tua justiça, segundo a tua misericórdia, segundo os teus juízos, segundo as tuas promessas. Então o salmista, apresentando vários motivos de aproximação de Deus, ele coloca esta mensagem: vivifica-nos na tua palavra, ó Deus bendito. É preciso nós nos lembrarmos daquelas exortações que o apóstolo Paulo nos faz, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele diz: o nosso homem interior se renova dia a dia. Aos Colossenses diz o apóstolo: vós vos revestistes do novo homem. Aos Efésios ele diz: vos revistais do novo homem criado segundo Deus.
É preciso haver esta mudança. É preciso haver esta restauração. E o salmista está clamando a Deus, rogando a Deus que traga esta restauração, este avivamento espiritual para o seu povo. E o que acontece quando o povo se humilha diante de Deus? Clama que Deus, mais uma vez, perdoe o pecado do seu povo. Quando o povo se humilha, reconhecendo as suas transgressões, acontece a alegria de Deus é restaurada no coração do povo. No versículo 6, nós relemos: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Não pode haver verdadeira alegria longe de Deus. Mas quando o povo se aproxima de Deus, o povo clama a Deus, Deus ouve, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, e tudo isso se transforma num motivo de alegria na vida do seu povo. A restauração realizada por Deus traz alegria ao coração humano, porque ela produz uma nova vida, um novo ânimo, novas atitudes, novas motivações para o trabalho que nós precisamos realizar. No versículo 8, nós lemos: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Em outras palavras, o povo se aproxima de Deus, Deus ouve o seu clamor, e a alegria de Deus domina os seus corações. Quando Deus age na vida de uma pessoa, o Espírito Santo restaura nesta pessoa o gozo na leitura da Bíblia Sagrada, resgata o valor e a importância da oração, desperta o privilégio da comunhão com a igreja, traz entusiasmo no testemunho da santidade e leva o seu povo à obediência para o serviço evangelístico, para a obra missionária. O avivamento desperta a igreja para a sua grande e gloriosa missão que lhe foi atribuída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nesta restauração divina existe arrependimento de pecados do ser humano, existe esta atitude de confissão de faltas, de resgate da centralidade da palavra de Deus na sua vida, transforma o caráter daquela pessoa. Deus agindo e as transformações acontecendo, e estas transformações cheias de regozijo, de alegria espiritual. No Salmo 92, versículo 11, nós lemos palavras do salmista dizendo assim: me alegraste, Senhor,
com os teus feitos. Eu exultarei nas obras das tuas mãos. Ele destaca o que Deus já tinha operado na sua vida e aquilo que Deus havia feito nele e para ele produzia alegria. A Bíblia destaca a importância da alegria em nossa vida cristã. Essa alegria deve existir plenamente, deve ser alimentada, deve prevalecer sobre motivos vários que trazem tristeza à nossa vida. Quando pensamos em oferecer a Deus um culto, nós pensamos na alegria que é poder prestar esse culto. Você não acha que seria muito estranho prestar um culto cheio de tristeza diante de Deus? No Salmo 100 nós lemos: servir ao Senhor com alegria. É preciso cantar de alegria, cantar com alegria, cantar cânticos de alegria. Esta exortação se renova na palavra de Deus. Não é suficiente vivermos esta alegria só em circunstâncias de saúde, de vitórias, de conquistas. É preciso nós aprendermos a viver a alegria do Senhor na bonança e nos vendavais, na saúde ou na enfermidade, junto às pessoas, ou então sozinhos, solitários. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isto é, em Cristo, perto dele, sustentados por ele, na consolação que ele traz. A súplica do salmista: não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Nós somos desafiados a uma vida de alegria, diante de tudo que o Senhor faz em nós, em nosso favor. A nossa expressão de gratidão, de louvor a Ele, deve ser através do nosso regozijo, da nossa alegria espiritual. O novo normal para a vida da igreja precisa ter estes elementos insubstituíveis. O reconhecimento de que somente em Deus nós podemos ser restaurados. O reconhecimento de que nós precisamos do Senhor mais uma vez e mais tantas vezes em nossa carreira cristã. E esta experiência de regozijo, de alegria, para mostrar ao Senhor que nós nos alegramos em Jesus, que nós descobrimos este regozijo em Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso. Que Deus nos ajude, que estas convicções estejam muito destacadas em nossa vida pessoal, em nossa vida como igreja, como povo de Deus. Vamos orar.
Pai Celeste, a tua palavra foi proclamada e ela alcança o nosso coração. Nós queremos louvar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito na igreja e em favor da igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nós, como membros do teu povo, e em nosso favor, individual, pessoalmente. Nós queremos dar-te graças porque sabemos que em ti nós sempre encontramos perdão, nova oportunidade, novos caminhos para seguir. Louvamos-te por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, em nossa caminhada, e pela certeza de que daqui para frente, esta normalidade da tua presença em nosso coração não será alterada. Usa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus, para mostrar ao mundo que tu és o Senhor soberano e que em todas as coisas o Senhor tem propósitos para que a tua igreja, cada um de nós em particular, sejamos dignos do nome de Jesus. Ouve a nossa oração. Atende-nos, ó Deus. A nossa súplica é colocada diante de ti por meio de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.